Bom dia, boa tarde, professor Matheus de Geografia, e estamos aqui para dar uma sequência à nossa aula sobre deslocamentos populacionais. Nós vamos falar sobre migrantes e refugiados. Lembrando que aula passada nós já falamos um pouco sobre isso, tivemos uma introdução, vimos lá que quando se fala de imigração nós estamos falando de algo milenar. É só lembrarmos, né? Jesus Cristo foi um migrante, certo? Um outro ponto que nós temos que lembrar também da nossa última aula é que migração é qualquer deslocamento de pessoas no espaço, certo? Agora, quando nós estamos falando de uma pessoa que ingressa em um local, nós chamamos essa pessoa de imigrante. Quando essa pessoa sai de um espaço em direção ao outro, nós chamamos essa pessoa então de imigrante. E vamos lembrar o seguinte, nos últimos anos nós temos passado por uma situação muito delicada em relação a isso. Então, isso torna essa aula mais importante por conta desse contexto que nós vivemos. Então, nós pontuamos aqui como objetivos dessa nossa aula. O primeiro deles, entender os fatores que levam as pessoas a migrarem. Esse é o mais essencial. Segundo, diferenciar migrantes de refugiados. E terceiro e último, traçar e compreender as rotas migratórias entre os países, bem como a distribuição de migrantes e refugiados pelo mundo. Então, são essas três perguntinhas que nós queremos responder ao final dessa aula. E aí, como situação problema, igual eu disse a vocês, como é um tema muito presente na atualidade, é um tema de extrema importância, eu trouxe aqui algumas reportagens recentes sobre algumas situações que envolvem isso. Por exemplo, nós temos aqui uma reportagem que fala sobre o governo da Holanda fechando as fronteiras para a entrada de imigrantes. Ou seja, a Holanda, que faz parte da União Europeia, fechou suas fronteiras, passou então a exercer um controle rígido em quem entra dentro do território holandês. Por que isso? Justamente por conta dessa alta na imigração para o país. E aí, como segunda proposta, como segunda situação, nós temos aqui uma fala do recém-eleito presidente Donald Trump, voltou à Casa Branca agora, e ele explicitou que os voos programados de refugiados para os Estados Unidos, eles seriam cancelados. Ou seja, um dos primeiros atos que o atual presidente dos Estados Unidos acabou realizando no seu novo mandato foi cancelar a entrada de refugiados, certo? E aí, então, nós temos essa realidade. Ou seja, o deslocamento populacional ele tem atingido números recordes nos últimos anos, ele só tem crescido. E isso, então, tem gerado algumas situações. Esses números exorbitantes em relação a isso, eles têm relação com problemas estruturais, com problemas conjunturais, nós vamos debater um pouco isso, mas isso tem gerado uma série de reações. E isso, então, nos instiga a tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, dessa forma, nós temos três questõezinhas para trabalharmos, para discutirmos aqui. A primeira delas é porque as pessoas migram para outros países. Segundo, nas reportagens anteriores apareceram dois termos diferentes, não sei se vocês perceberam. Migração e refugiados. Será que eles são a mesma coisa? Uma outra coisa para nós avaliarmos aqui na nossa aula. E terceiro ponto, quais são os principais destinos migratórios? Então, em consonância lá com os objetivos da nossa aula, essas são as três perguntinhas, os três probleminhas que nós vamos ter que resolver durante esse período que estamos aqui. Então, o primeiro passo é justamente por que as pessoas migram. Por que uma pessoa sai do seu lar docilar para então viver em um outro país? O que leva ela a fazer isso? E aí eu quero fazer uma pergunta para aqueles que vão assistir essa aula. Vocês conhecem alguém que nasceu em algum lugar, você nasceu em algum outro lugar, nasceu em outra cidade, estado, país e está aqui hoje? Se isso aconteceu, você é um migrante. Você é um migrante. Um migrante não precisa ser alguém que foi de um país para o outro. Se alguém nasceu no Amazonas e mora hoje no Paraná, você também pode ser considerado um migrante. Tá? Então, por que vocês acham que as pessoas migram? Olha essa tabela, gente. Olha como que o número de pessoas que migram só tem aumentado nos últimos 50, um pouco mais de 50 anos. O número, ele mais do que dobra, ele quase triplica nesse intervalo de tempo. Então, o que tem levado a isso? O primeiro fator, e de longe
o mais relevante são questões econômicas. As pessoas querem bem-estar e bem-estar financeiro, certo? Agora, elas também podem migrar por razões políticas, por razões religiosas, por razões étnicas ou por razões ambientais. Então, são vários fatores que podem levar a isso. E agora, nesse segundo momento, chegou a hora da mão na massa, chegou a hora de vocês praticarem um pouco e vocês também participarem ativamente dessa aula. Então, eu quero que vocês se reúnam em duplas, eu vou distribuir tablets para vocês e vocês irão fazer uma pesquisa sobre o que é um migrante e o que é um refugiado. Quais são as diferenças entre eles? Será que são palavras sinônimas? Então, aquilo que nós vimos nas reportagens, será que são sinônimos ou são palavras que designam coisas diferentes? Vocês vão pesquisar isso e vocês irão registrar no caderninho de vocês quais são essas diferenças. Vou dar ali uns 5, 7 minutinhos para vocês fazerem isso. Em dupla vocês pensam mais rápido, né? Então, mão na massa, certo? Feito isso, agora é a hora de vocês compartilharem. É a hora de vocês trazerem o que vocês pesquisaram. E aí, a principal diferença que nós vimos entre migrantes e refugiados está na razão que leva a pessoa a migrar. Ou seja, um refugiado ele é um migrante, mas ele migra por uma razão específica. E qual é essa razão específica? Medo, temor. Temor pelo quê? Pela sua vida. Ele tem medo de permanecer naquele lugar e sofrer algo que atente contra a sua vida. Então, o refugiado é alguém que está fugindo por temor à sua vida, seja por uma guerra, seja por uma crise humanitária, aí podem ser diversos fatores. Olha lá, o último dado que a Acnur, o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, nos trouxe é que existem 43,4 milhões de pessoas em situação de refúgio, pessoas que saíram das suas casas, foram para outros países e esses outros países acataram a solicitação de refúgio delas. Tá? 73% desses 43 milhões estão ou vieram apenas de 5 países. 5 países geraram 73% desse total. E aí, quais são esses países? O primeiro é o Afeganistão. O Afeganistão é o país que mais produziu refugiados na atualidade. Em segundo, nós temos a Síria. Em terceiro, nós temos a Venezuela. Em quarto, nós temos a Ucrânia. E em quinto, nós temos o Sudão do Sul, o país mais recente do mundo. E para onde que essa galera foi? Para onde esse pessoal se refugiou? Eles se refugiaram no Irã, na Turquia, na Colômbia, na Alemanha e na Polônia, principalmente. Aí vai depender da origem. Por exemplo, no Irã, é para onde foram a maior parte dos afegãos. Para a Polônia, é para onde foram a maior parte dos ucranianos. Então, normalmente eles buscam países mais próximos, exceto a Alemanha, porque ela teve uma política específica de atração de refugiados e imigrantes, aí é um caso à parte, mas normalmente eles vão para lugares próximos, ok? E aí, olha esse mapa mundi. É o que eu acabei de falar para vocês. Se vocês derem uma olhadinha aí, vocês vão ver que o Irã está do ladinho do Afeganistão, que a Turquia está do ladinho da Síria. Então, tem essa proximidade geográfica que facilita esse trânsito desses refugiados. Tá? E terceiro e último ponto que nós vamos abordar aqui, em relação às rotas migratórias. Então veja, até agora nós vimos lá os fatores que levam as pessoas a migrar, nós vimos que são vários, nós vimos a diferença entre migrantes e refugiados, e agora nós vamos entender para onde os migrantes, aí nós estamos excetuando os refugiados, para onde a maior parte dos migrantes, que são aqueles que vão por questões econômicas principalmente, para onde que a maior parte desse pessoal vai. Tá? E, olha lá, a maior parte das pessoas procuram o país que mais gera dinheiro, que mais produz riqueza no mundo, que são os Estados Unidos. Vejam aí que, em comparação com o segundo colocado, a distância é gigantesca. Isso é um reflexo direto da realidade econômica dos Estados Unidos. E essa é uma das razões, por exemplo, que levou ao Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, a tentar barrar isso, por conta dessa entrada, na visão dele, desenfreada, tanto de imigrantes como até de refugiados, certo? Mas tem a ver com esse contexto. Depois temos lá a Alemanha, temos lá a Arábia Saudita, a Rússia e o Reino Unido. São 5 países com o maior número de imigrantes no mundo.
ok? Se a gente dividir por continentes, nós vamos ver que a Ásia, ela recebeu mais ou menos 85 milhões de imigrantes, a Europa 86 milhões e a América, obviamente os Estados Unidos têm a maior participação disso, 73 milhões de imigrantes. Ok? E aí vem a nossa atividade para a próxima aula. Então, já que nós trouxemos aqui vários países, tanto que receberam, que geraram refugiados, como também que são destinos migratórios, o que eu quero que vocês façam? Eu vou distribuir um mapa mundi, aqueles preto e branco, para colorir para cada um de vocês, certo? E aí, como tarefa, o que vocês irão fazer? Vocês irão justamente destacar qual país mais gerou, ou quais países geraram refugiados. Pinta numa corzinha lá. Para onde foram esses refugiados? Pinta de uma outra corzinha. Quais são os principais destinos de migrantes? Pinta de uma outra corzinha. E aí vocês vão produzir uma legenda, que é o que ajuda a interpretar um mapa. Fez isso? Próxima aula vocês me entregam com uma proposta de avaliação para essa nossa aula. Ok? Então, revisando e finalizando. Vamos lá. O número de pessoas que se deslocam entre países está crescendo nas últimas décadas. Nós vimos isso. Segundo, as pessoas migram por diversas razões, sejam elas econômicas, políticas, ambientais e etc. Depois, vimos que refugiados se diferenciam de imigrantes por conta da razão que eles estão fugindo, que eles estão saindo do seu local, da sua terra natal. E, por fim, os Estados Unidos da América é o país que mais se destaca como destino migratório. É o país que mais recebe imigrantes no mundo inteiro. Ok? Então, fica a nossa aulinha aqui. Muito obrigado e até a próxima, gente. Tchau, tchau.